Provérbios, capítulo 21. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Olha só, gente. Então, controlar a mente de um rei, Deus controla tudo, inclusive as autoridades. Amém? Vamos para o versículo de número 2. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Vamos para o versículo 3. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Então, esse versículo aqui agrada mais a Deus do que sacrifícios. Tanto os sábios, né, que vocês viram aí, como os profetas, eles ensinam que nada adianta oferecer sacrifícios a Deus quando não se faz o que é direito e justo. Não adianta você oferecer sacrifício a Deus se você fala da vida do outro, se você tem inveja, se você não é justa nos seus compromissos, se você marca uma consulta, não comparece, se você não administra bem a sua casa, se você não cuida dos seus filhos, do seu esposo, ou vice-versa, ou o esposo não cuida da sua esposa. Quando você tem uma conta para pagar, que você paga no dia certo. Ou seja, são vários, né? Vários conselhos aqui no livro de Provérbios. Leia sempre Provérbios, vale a pena, vale a pena. A Bíblia é a nossa bússola, é o guia de instrução. Aquele que não lê a Bíblia está deixando a sua vida de lado. Amém? Vamos partir para o versículo 4. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade. Isso é pecado. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os maus são destruídos pela sua própria violência, porque se negam a fazer o que é direito. O culpado segue caminhos errados, mas o inocente faz o que é direito. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Os maus têm fome do mal. Os maus têm fome do mal. Eles não têm pena de ninguém. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Deus, que é justo, observa os maus e os faz cair na desgraça. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Dê um presente em segredo quem estiver zangado com você e a raiva dele acabará. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Quem se afasta do bom senso está caminhando para a morte. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre deixando muitas coisas porque se nega a trabalhar.
Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem que dar e dar com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferece com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Não adianta toda a prática, né? Naquele cavalo de raça, né? Porque a vitória só vem de Deus. O homem não teria nada se do céu não lhe fosse dado. Então, esse capítulo, Provérbios 21, aqui nos dá algumas instruções da sabedoria. Amém? Vamos ler o que é o versículo 3 e 4. Deus tudo vê. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Então, o Senhor, Ele conhece as motivações de cada um. Ele conhece o nosso interior. As pessoas podem ver as obras, mas Deus vê o nosso coração. Deus vê o nosso interior, o interior de cada um. Ele não vê somente as nossas obras, mas Ele sonda os nossos corações, as nossas motivações. Então, antes de receber uma oferta, ele precisa aceitar o ofertante, né? Então, na Bíblia é clara nos dizer que antes de você dar uma oferta, se você souber que seu irmão tem algo contra você, vai lá, faz uma oferta, né? Faz um acerto com seu irmão, né? Vai até ele, né? Acerta a sua vida no todo, né? Então, aí sim você volta e lá vai ofertar a Deus, porque ele também, antes de Deus receber uma oferta, ele precisa aceitar o ofertante. Como está a nossa vida? Amém? Então, a Bíblia, ela é clara em nos ensinar que Deus se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios. Amém? Vamos falar aqui um pouco da pressa. 5, versículo de número 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Já dizia o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Então, quem não planeja, ele acaba por fracassar. Então, o que a palavra está reprovando aqui é a pressa excessiva. Então, o descuido, o relaxo, né? A falta de planejamento, a falta de reflexão. Então, são atitudes que a gente toma assim, sem pensar, sem pedir um direcionamento para Deus, sem ler a palavra, né? Porque aquele que não lê a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso guia de instrução, né? A nossa bússola. Então, aquele que deixa a sua Bíblia de lado, está deixando de lado a sua própria vida. Então, vai no seu quarto, ajoelha e pede direção para Deus, né? Porque o homem não teria nada se do céu não lhe fosse dado. Então, atitudes sem pensar, atitudes que não são assim planejadas, são muito perigosas e que pode levar a gente aí à ruína, pode dar tudo errado, amém? Eu gostaria que vocês lessem aí o versículo de número 6 ao 15, que fala aí da lei e ordem. Só para resumir, esses versículos que eu já li aí no primeiro áudio, ele apresenta aí observações acerca da lei e da ordem, né? Aí nos mais diversos aspectos da vida. Então, os avisos vão desde a falta de benefício duradouro do suborno até a maneira em que a violência é destruidora. Vamos falar agora, vamos para o versículo 18. O injusto pelo
justo. As pessoas honestas ficam livres da angústia e os maus sofrem em lugar dos bons. Amém? Então aqui vamos falar aí que às vezes existe sofrimento que o justo ele enfrenta como fruto do seu compromisso com Deus, pela sua obediência, ele sofre perseguições, né? Então esses sofrimentos ele não deve ser nunca ser vistos como um castigo, mas como um privilégio. A gente tem que estar alegre porque nós estamos servindo, né? Nós estamos deixando o mal, se renunciando aí do mal. Então, ninguém precisa, ou seja, retribuir o mal com mal. O que precisamos é fazer e confiar nossa causa a Deus. Porque Deus, ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Todos nós vamos dar contas das nossas más obras e das nossas boas obras. A gente tem que ver como está a nossa vida diante de Deus, né? Será que nós estamos será que nós estamos sofrendo algumas perseguições por estar no caminho certo ou estarmos aí no caminho da desobediência? Então, nós mesmos tem que nos avaliar. Amém? Vamos para o versículo 19. Melhor é só do que mal acompanhado. Então, aqui, como vocês viram aí, vamos ler. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Então, o casamento ele foi instruído por Deus. Para quê? Para sermos aí uma fonte de felicidade, né? Então, mas pode dar tudo errado, né? Pode converter-se aí, dependendo da convivência aí dessa família, do casal, pode converter-se aí, em vez de ser um casamento feliz, né? Pode converter-se aí um cenário aí cinzento, né? Uma coisa assim de muita angústia, vai? Então, viver sozinho, sem se casar, é melhor do que viver mal acompanhado, é o que diz esse versículo. Tesouros materiais, versículo 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Então, o sábio não gasta tudo o que ganha, ele é prevenido. A pessoa sábia, ele faz reservas, e por isso que há riqueza em sua casa, né? E a comida aí com fartura em sua mesa. Mas o esbanjador, ele terá aí os bolsos vazios e o estômago aí com fome, amém? Vamos para o versículo 21, colhendo honra. Quem é bondoso e direito terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Então, a vida ela é feita de escolhas. Então, quem escolhe o caminho da justiça colherá o quê? Colherá honra. Já quem escolhe o caminho da iniquidade, ele colherá o que plantou. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se plantar o bem, você vai colher o bem. Então, quem anda na verdade e pratica o amor, será coberto com as vestes brancas da justiça de Cristo. Amém? Vamos para o versículo 22. Uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Então, o sábio é mais forte do que o valente. Ou seja, a força da inteligência é mais poderosa do que a dos músculos. Então, a sabedoria é mais conquistadora do que um exército com armas. Então, é mais preferível um sábio do que um batalhão sem sabedoria. Amém? Vamos para o versículo de número 23 e 24. Fala aí da boca. 23 e 24. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. Então, o silêncio
é preferível o silêncio é preferível às palavras tolas do que as palavras tolas. Falar na hora errada, com as pessoas erradas ou com a motivação errada, é um fagulho capaz de colocar incêndio em uma floresta. Então, quem é soberbo, ele nunca vai escutar. Ele só vai se vangloriar dos seus feitos. Então, sua língua e conduta levarão aí para a humilhação. Preguiçoso, vamos falar aqui do preguiçoso. Vocês veem aí o versículo 25 e 26. Então, esses dois ditados, eles estão relacionados aí com o preguiçoso, né? Eu vou ler aqui em outra versão. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Então, esses dois ditados, eles estão relacionados com o preguiçoso. Ele está sempre perdido e ele nunca consegue pôr as mãos no trabalho. Até mesmo nos momentos de urgência, ele não tem força para realizar. Ele morre aí de tanto desejar, né? Ele sonha, mas não consegue realizar, porque ele não vai à luta. Vamos agora para o versículo 27. Fala, culto que Deus não aceita. Amém? Então, vamos para o versículo 27. Deus detesta o sacrifício que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferece com más intenções. Então, o culto que agrada a Deus tem duas marcas distintas. Ele é verdadeiro e sincero, então devemos oferecer aí a Deus um culto em espírito e verdade, fazendo isso de todo o coração. Vamos falar aqui a testemunha falsa. Testemunha falsa. 28. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Então, uma pessoa mentirosa, ela vende aí sua consciência por favores aí imediatos. Ela será considerada aí maldita pelas pessoas e ela é reprovada aí por Deus. Então, a menos que a testemunha falsa se arrependa. Então, seu fim será receber em si mesmo, gente, a merecida punição do seu erro. Então, a gente tem que aí cuidado aí com pessoas mentirosas que vendem aí sua consciência, né? Por favores aí imediatos. O versículo 29, o rosto fala. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. Em outra versão, o homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Então, nosso rosto, ele fala sobre o que carregamos no coração. Então, muitos aí anunciam, você olha para o rosto e você percebe, né? Anuncia aí a benignidade só no olhar. Então, outros, eles mostram aí rancor e raiva, né? A gente vê na própria expressão. Então, o que a sua expressão facial está dizendo, o que você vem carregando aí no coração. Então, a gente percebe como a pessoa é na própria fisionomia, no próprio rosto, amém? Vamos falar aqui um pouco do versículo 30 e 31, da humildade. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para as batalhas, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Então, aqui, como diz aí em outra versão, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Então, aqui o rei Salomão, ele apresenta mais um convite aí, tá chamando aí todos nós para humildade. Humildade essa diante da providência do Senhor. Então, a vitória que esperamos não vem da terra, mas do alto, mas do céu. Não procede também das mãos humanas, mas de Deus. Como eu falei, o homem não teria nada se do céu não lhe fosse dado. Deus Pai, querido Deus, muito obrigada pela
tua santa e gloriosa palavra, que todos nós possamos colocá-las em prática. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém.